eles se contaminavam, e aquele povo vivia oprimido porque nunca conseguia cumprir aquelas leis impostas. Eles estavam ali, desse jeito. E Jesus aparece para aquela multidão, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E Jesus faz uma promessa para aquele povo: e eu vos aliviarei. O fardo, né? Cansados e sobrecarregados. Cansados fala de um cansaço físico, sobrecarregados fala de um cansaço emocional, espiritual, né? Nos seus pensamentos, na sua mente, em todo o seu emocional, né? Às vezes a gente vê a pessoa ela fica cansada por causa de uma questão psicológica, né? Isso o corpo, ele somatiza tudo o nosso corpo, o nosso físico. Nós somos corpo, alma e espírito. Então nós somos, né? Está tudo ligado. Então Jesus prometeu àquele povo que iria aliviar desse peso, desse cansaço. E quantos de nós, amados, não estamos assim? Final de ano, tem hora que eu fico assim, ai, aí eu respiro. Porque é tanto cansaço, é tanta correria, né? Para todo mundo é uma correria final de ano. Quem tem filho na escola, prova, quem tem compromisso na igreja, novena, e novena de Natal, novena de Imaculada Conceição, Nossa Senhora das Graças, novena de, né, uma coisa, outra, grupo de oração, festa disso, festa daquilo, e a gente vai ficando cansado também. Então vivemos um mundo, né, de muita correria, de muito cansaço emocional. E Jesus também nos chama nesses dias: vinde a mim. Ele chama também aqueles cansados, sobrecarregados pelo peso do pecado, o peso da culpa, do não se perdoar, do não perdoar o outro. E a pessoa vai se tornando oprimida de todos os lados, cada dia mais oprimida. E Jesus continua dizendo: vinde a mim, e eu vos aliviarei. E a gente vive num mundo onde as pessoas estão entregues à escravidão do pecado. Elas se escravizam de uma tal maneira que não conseguem mais. É como se fosse se passando correntes em volta do próprio corpo. E depois aquilo vai ficando de uma tal maneira que a pessoa não consegue mais soltar, né? Não sabe aonde ela colocou a fechadura. E a gente vive nesse mundo desse jeito, porque as pessoas não vão até Jesus. E nós que caminhamos com o Senhor corremos o risco de ficar cansados, sobrecarregados, oprimidos, se quisermos, amados, porque nós somos privilegiados porque escutamos a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Ele chama: vinde a mim. Exige de nós uma atitude de ir ao seu encontro. O vinde implica você deixar o pecado, a escravidão, as leis opressoras e seguir Jesus. Você tem que ir atrás dele. E quando Jesus falava com as pessoas aqui nessa terra, quando ele andou por aqui, as pessoas elas eram motivadas a ir ao seu encontro. As pessoas queriam ir ao encontro de Jesus, queriam aprender, queriam ouvir Jesus falar. Porque Jesus atrai a pessoa. A pessoa escuta Jesus falar. Nós hoje ouvimos Jesus falar através da sua palavra. Por isso que nós temos que ter devoção com a palavra de Deus, respeito com a palavra de Deus. Não podemos ler a palavra de Deus de qualquer maneira, porque a cada vez ela se revela de uma nova forma para nós. É como se pegássemos um copo, é o mesmo copo, mas cada vez que bebemos a água, é uma água diferente. É desse jeito. A palavra de Deus ela se renova cada vez que a gente lê. E é através da palavra que Ele vai se apresentar a nós. Então hoje Ele te chama, Ele me chama.
a irmos ao seu encontro, para experimentarmos esse alívio que tantos de nós procuramos, a paz que nós procuramos. E no versículo 29 ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Tomai e aprendei. Ele oferece um jugo para que a gente pegue esse jugo, tome esse jugo. Quantos aqui sabem o que é o jugo? Você sabe o que é o jugo? O que é o jugo? É uma madeira, não é? Que você vai se sujeitar ao sacrifício. Mas o jugo que coloca em cima do boi. É aquele que você coloca o peso todo, a canga, né? Onde distribui o peso para poder carregar o que é colhido na lavoura. Isso. Geralmente é colocado sobre os animais, né? Então o boi, aquela madeira que põe em cima de um boi, não sei se você já viu. Bota em cima de gente do também. pescoço. 2, né? De gente também, né? Esse eu nem sabia. Então, coloca aquela madeira no boi, né? Aquilo ali vai guiar o animal e vai distribuir o peso do que ele tiver que carregar. Então Jesus estava falando para aquele povo, usando o exemplo da agricultura, que era naquilo que eles trabalhavam. Então Jesus usou o exemplo do jugo, falou sobre o jugo. E ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Ele diz que é para a gente tomar um jugo, mas é o jugo dele. E ele não nos livra do jugo, né? Ele fica conosco, ele fica do nosso lado, carregando conosco, então se torna mais leve. Ele fica do nosso lado. E aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis então descanso para as vossas almas. Aprendei de mim. É o nosso buscar a Deus, é o nosso esforço de ir ao encontro dele, é o nosso esforço de ler a palavra, é o nosso esforço na nossa vida de oração, é o nosso esforço em ir ao encontro dele sempre para trocar os fardos. E como nós trocamos esses fardos? Nós trocamos esses fardos através da oração, que é esse passo que a gente dá ao encontro dele, que é esse ir ao Senhor, que vai muito além de ir à igreja, que vai muito além de ir simplesmente ao grupo de oração, que vai muito além de cumprirmos os rituais e fazer isso, fazer tantas coisas, vai muito além. É o nosso relacionamento com Deus, é a nossa vida com Deus. É muito mais que cumprir algo para que os outros vejam, ou apenas para dizer que eu fiz. É a nossa vida com Deus. E às vezes a nossa caminhada, a gente vive carregando fardos pesados, estamos oprimidos porque não temos relacionamento com Deus. Não temos aquele momento de trocar os fardos. O Padre Fábio de Melo Dias fala assim, né? Que Deus está à distância de uma oração. Então assim, essa música que eu cantei aqui no começo, que está no meu novo CD, todas as vezes que eu canto essa música, eu sinto um alívio muito grande, né? Porque é uma oração. É a palavra, é a minha resposta e é a adoração, né? No momento do louvor, da adoração, eu me ligo com Deus, eu me conecto com Ele, eu exalto, eu louvo, eu adoro, eu glorifico, independente daquilo que eu esteja vivendo. Então a música me leva, me aproxima, me abre para a oração, que é isso que Ele nos chama, Ele nos pede, que a gente tenha esse relacionamento, que a gente troca os fardos mesmo, porque quando a gente se coloca em louvor e adoração, a gente está dizendo assim: sim, eu tenho esse problema, eu tenho essa luta, eu tenho essa tribulação, mas eu ainda assim eu louvarei o meu Deus, ainda que a figueira não floresça, eu louvarei o meu Deus, ainda que eu não possa contemplar as bênçãos com os meus olhos, eu louvarei o meu Deus, eu glorificarei o meu Senhor, porque eu tenho promessa, e a promessa é: e achareis descanso para as vossas almas. Ele oferece descanso, Ele oferece resposta. Existe algo muito importante na vida do cristão, na minha vida, na sua vida, que é a espera, é saber esperar o tempo de Deus.